Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nos vídeos anteriores, aprendemos um pouquinho sobre o que é a escala de pH. Nesse vídeo, vamos aprender a calcular o pH de uma solução de um ácido. Especificamente, vamos aprender a calcular o pH de soluções de ácidos fortes. Tá. Então, já que a gente vai ter que fazer essa divisão entre ácidos fortes e ácidos fracos ou moderados, é bom tentar lembrar como é possível lembrar quais ácidos são fortes, quais ácidos são fracos. Então, quando estamos falando dos hidrácidos, aqueles ácidos que não têm oxigênio em suas fórmulas, a gente pode classificar como forte o HCl, ácido clorídrico, o HBr, ácido bromídrico, e o HI, ácido iodídrico. E todos os outros ácidos que não têm oxigênio, a gente pode classificar eles como moderados ou fracos, que é o caso, por exemplo, do ácido cianídrico, HCN, e do ácido fluorídrico, HF, ou do ácido sulfídrico, H2S. Já quando estamos falando de oxiácidos, que são aqueles ácidos que têm oxigênio em suas fórmulas, a gente pode usar um método bem simples para prever a sua força, que é diminuir, subtrair o número de oxigênios pelo número de hidrogênios ionizáveis do ácido. E se esse resultado der 2 ou mais, o ácido é forte. Se esse resultado for menor que 2, 1 ou 0, por exemplo, o ácido é moderado ou fraco. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico H2SO4, 4 menos 2, 2, ácido forte. Ácido nítrico HNO3, 3 menos 1, 2, é um ácido forte. Já, por exemplo, o ácido fosfórico, 4 menos 3, 1, é um ácido moderado ou fraco. Ácido carbônico, 3 menos 2, 1, moderado ou fraco. Entre os moderados ou fracos também vão estar os ácidos orgânicos, que são os ácidos carboxílicos e fenóis. O exemplo mais importante é o ácido orgânico, ácido acético, né? Ou ácido etanóico também, que pode receber esse nome, que é o ácido presente no vinagre, né? CH3COOH. Tá. Vamos então calcular o pH de uma solução de um ácido forte. Então, por exemplo, o exercício é: calcule o pH de uma solução de ácido clorídrico, HCl. O que vai acontecer com um ácido? Um ácido como o HCl, quando ele for dissolvido em água, né? Quando ele for dissolvido em água, suas moléculas vão se quebrar em H+, e o ânion, tá? No caso do HCl, o ânion Cl-. Só que por que era importante aquela divisão entre ácido forte e fraco? No caso do ácido forte, a reação de ionização, a reação aqui que eu vou chamar de reação direta, ela é muito mais importante que a reação indireta. Esse equilíbrio está deslocado para a direita. Então a gente pode considerar que todas as moléculas do ácido vão se ionizar e dar origem a H+. Então a concentração do ácido HCl, o tanto de ácido que você dissolveu, vai ser praticamente igual à concentração de H+. Eu posso fazer essa consideração no caso de ácidos fortes. Então eu posso falar que a concentração
colchete, vamos lembrar o símbolo de concentração, de H+, é igual à concentração do ácido HCl. Como vimos no enunciado, a concentração de HCl é 0,1 mol por litro. A gente sabe que pH é menos log da concentração de H+. Como aqui eu estou considerando a concentração de H+ igual a do ácido, posso falar aqui que no caso que pH é menos log de 0,1. Logo, pH será igual 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Log de 10 a menos 1 na base 10 é menos 1, com o menos da fórmula 1. O pH dessa solução será 1. Né? Essa foi um exemplo feito. Vamos fazer mais um? Essa é uma questão que estava na segunda aplicação do Enem de 2018. O enunciado da questão é o seguinte: o aproveitamento integral e racional das matérias-primas ligocelulosicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como o de combustíveis, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Esse processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos no pré-tratamento de material lignocelulósico por via ácida. Empregou-se uma solução de ácido sulfúrico que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico de concentração igual a 98 gramas por litro, ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. O quadro apresenta os valores aproximados de logaritmos decimais. Sabendo que as massas molares em grama por mol dos elementos H, O e S são respectivamente iguais a 1, 16 e 32, qual é o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme o descrito? Então, primeira coisa, a concentração aqui do ácido é 98 gramas por litro. Está em gramas por litro, a gente precisa dessa concentração em mol por litro. Ácido sulfúrico é H2SO4. São dois hidrogênios, cuja massa de cada um é 1. Um enxofre, um S, cuja massa de cada um é 32. E 4 oxigênios, cuja massa de cada um é 16. Se a gente fizer essa conta, a massa molar do H2SO4 vai dar 98 gramas por mol. Ou seja, cada mol equivale a 98 gramas. Ou seja, falar que a concentração é 98 gramas por litro, 98 gramas de ácido sulfúrico é a mesma coisa que 1 mol. É a mesma coisa que falar que é 1 mol por litro. Né? Só que aí temos uma outra questão. Fala que essa solução foi diluída 2.000 vezes. Então, essa concentração aqui será dividida por 2.000 vezes. Né? Ao dividir 1 por 2.000, o resultado será 0,0005 mol por litro.
Só que a gente tem uma outra questão. Primeiro, fala que ocorre dissociação total do ácido. Eu até prefiro a palavra ionização aqui no lugar de dissociação, porque não é um composto iônico, uma crítica enunciada aqui. Tá? Mas vamos lá. Fala que ocorre dissociação total do ácido. Ou seja, todas as moléculas do ácido vão se transformar em íons. O ácido é o H2SO4. Então, esse H2SO4, ao ser dissolvido em água, vai se transformar em quê? Vai se transformar em H+, só que são 2 H+ para cada H2SO4 e SO4 2-. O íon que importa para o pH aqui é o H+, né? Porém, como são 2, essa concentração de H2SO4 aqui, cada mol dela vai dar origem a 2 mols de H+. Então, temos que multiplicar esse valor por 2. Então, 0,005 vezes 2. Isso vai dar 0,001 mol por litro de H+. E 0,001, o 1 aqui está na terceira casa decimal. Então é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3. Sabemos que pH é igual menos log de H+, que no caso aí é 10 a menos 3. Log de 10 a menos 3 é menos 3. Com o menos da fórmula pH igual a 3. Né? pH igual a 3 seria a letra B, nossa resposta.